O segundo ponto é sobre o clamor da oração. Esse perigo externo que ele está vivendo, esse perigo externo e os seus adversários ao redor de Davi. Ele diz: atenta em mim, ouve, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci sobre ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. É como o salmista está dizendo assim: volta-te, responde-me, Senhor. Olha que desespero, me responde, Senhor meu Deus. Restaura os brilhos dos meus olhos, ou morrerei. Quando uma pessoa está passando por momentos de dificuldade e está em muita tristeza, a primeira coisa que ele perde é esse brilho da face, o brilho dos olhos. Ele pode tentar esconder essa tristeza, mas é impossível ele esconder. E a tristeza de Davi vinha dizendo o quê? Porque não permita, Senhor, que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixe que se alegrem com o meu tropeço. Não deixe que meus adversários se alegrem, porque eu vacilei. Aqui Davi vem uma espécie assim de confissão de fraquezas diante de Deus, mas não de confissão de fraqueza diante dos inimigos. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque quando nós lemos outros livros como o de Jó, Jó reconhecia sua fraqueza diante de Deus, mas ele não reconhecia sua fraqueza diante dos seus amigos que o acusavam. Ele dizia para Deus: Deus está me provando e eu vou nessa provação até o fim. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor fez, o Senhor me deu, o Senhor resolveu tirar e o Senhor faz de acordo com a vontade dele. O salmista, nesse verso 3 e 4, ele faz essa oração fervorosa a Deus, desesperado, pedindo para Deus intervir, pedindo para que Deus venha intervir na situação dele. Note-se, é claro que Deus o atenderia, porque Deus atende a oração, o clamor de um sofredor. Eu lembro de um texto no Novo Testamento, que provavelmente vai cair na minha mão, lá em Mateus, que ele fala de um jovem cego que é curado na porta do templo. E esse jovem que desde nascença é curado na porta do templo, quando ele volta novamente a ter a visão, os fariseus e os inimigos de Cristo cercam esse jovem e dizem assim: confessa que o homem é pecador, fala quem é que te curou, mostra que esse homem não pode fazer esses milagres que ele faz, dá um testemunho contra ele. Aliás, não está em Mateus, está em João, né? Então não vai cair na minha mão, não. Agora que eu estou lembrando que está em João 9. Mas aí, quando no fim eles dizem para esse homem assim: olha, o homem que te curou é um pecador, porque ele está fazendo aquilo que não se deve fazer. E ele responde: se é um pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aí ele diz assim: você é nascido todo em pecados e quer nos ensinar? Você esqueceu que Deus não ouve a pecadores, mas somente aqueles que fazem a sua vontade? Bom, não existe meia verdade, viu, irmãos? Mas a impressão que temos aqui é o seguinte: é que eles colocaram a mentira, mas usando a verdade como um argumento para aplicar a mentira. Porque quando se diz uma mentira completa, as pessoas simplesmente refutam e a mentira não vai adiante. Mas quando diz uma mentira com um pouco de verdade, há uma espécie de filtro ouvindo a verdade e a mentira acaba entrando junto. Mas o que os fariseus disseram, que Deus não ouve a pecadores, aí está o erro. Por quê? Porque se Deus não ouvisse pecadores, ele não ouviria nenhum de nós. Porque todos somos pecadores. Todos pecaram sem direito e estão da glória de Deus. Deus ouve pecadores para levá-los ao arrependimento. Deus ouve pecadores quando eles tomam o nome dele em vão. Deus ouve pecadores porque se Deus não ouvir os pecadores, ele não trará resposta para esses pecadores. Ele responde àqueles que pediam a ele. O salmista Davi entra com essa expressão diante de Deus, com essa oração fervorosa e diz: Senhor, me ilumina,
ilumina os meus olhos, ilumina a minha mente, porque eu tenho fraqueza diante de ti e sei que o Senhor ouve o pecador. Eu preciso da sua ajuda. Se o Senhor não me ajudar, os meus inimigos vão vencer e eles vão zombar da minha queda. Eles vão fazer chacota de mim. Eu vou ser motivo de gracejo na boca dos meus inimigos. E lembra-te, Senhor, que os meus inimigos são os teus inimigos, porque eles não fazem a sua vontade. Eles são contra o teu povo, eles são contra o teu reino, eles são contra o teu templo, eles são contra o povo de Israel, eles são inimigos meus, mas são inimigos seus também. O salmista, então, ele, nessa oração de desespero, ele pede para que Deus o livre da queda, porque ele não quer que os seus inimigos regozijem com a sua queda. É estranho. A impressão que a gente tem é de que é uma pessoa que, de alguma forma, não quer mostrar pontos de fraqueza. Mas ele tinha razão. Por quê? Porque se os inimigos o vencessem, eles teriam depois o argumento de que eles, com deuses estranhos e deuses pagãos, venceram o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Todas as passagens que nós temos em que Deus, em que o povo de Israel é provado, levado cativo, ou algo acontece, todas essas passagens, nós temos também o nosso Deus dizendo: eu usarei tal povo para fazer isso com o povo de Israel. Eu usarei tal povo para levá-los cativos. Eu usarei teu povo para os escravizar, para eles aprenderem. Eu usarei teu povo para levá-los de volta para Jerusalém. Nenhuma hora esse povo pôde fazer com seus deuses o que bem quisesse. Só fizeram com, de alguma forma, a permissão divina. Embora as autoridades sejam dadas por Deus, como diz Romanos 13, Jesus disse que nenhuma autoridade teriam contra ele ou contra os seus filhos, se dos céus não for ordenado. Embora haja homens, pessoas que são autoridade, nenhuma autoridade eles terão contra os filhos de Deus. Então agora vamos aplicar essa oração também para a nossa vida. Senhor, não permita que os seus filhos sejam derrotados, porque nós não queremos ser motivos de piada para aqueles que não obedecem o seu nome. Age, Senhor. Irmãos, em um mundo todo distorcido como nós vivemos, as lideranças políticas, ao invés de preocuparem com políticas sociais e públicas, em cuidar do necessitado, em ajudar aquele que tem necessidade, em trabalhar para uma melhor sociedade, uma sociedade melhor, eles decidiram militar por pautas estranhas, que não cabe nós citarmos aqui, mas totalmente contrário a essas pautas que um verdadeiro político, um verdadeiro estadista deveria preocupar para a sua nação. Depois, os juízes, eles tiraram uma venda da cara da face daquela estátua, que tem uma venda na frente dos tribunais, e pegaram essa venda e colocaram diante dos seus olhos, e estão vendendo julgamentos. Não há misericórdia com o mais fraco, não há misericórdia com o mais pobre. Vivemos num mundo em que esses homens, essas autoridades, elas têm se vendido. Os pobres, aqueles com menos aquisição, têm sofrido terrivelmente na mão dos homens que são autoridades. E aí é nessa hora que nós oramos ao Senhor e dizemos para ele: atenta em mim, Senhor, ouve-me, ó Senhor. Meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Me alumia, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, para que eles não contem vantagem. E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Volta-te, Senhor, responde-me, Senhor. Me responde. Responde, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos, ou eu vou morrer. Restaura o brilho nos meus olhos e na minha face. Senão, Senhor, eu vou morrer. Senhor, não permita que os meus inimigos digam: nós o derrotamos.
nós o derrotamos. Não deixem que eles se alegrem no meu tropeço. Há vários salmos que o salmista Davi diz que enquanto ele sofria, eles diziam assim, o Deus dele esqueceu-se dele. Assim que eles olham para os cristãos quando os cristãos estão em luta. Jesus pregado na cruz, ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aí alguém disse lá, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. Não tem ninguém por ele. O Deus dele esqueceu-se dele. Jesus experimentou isso.